Fala aí, galerinha, me chamo Rosângela Reis, saudações a todos, já vai deixando aquele like, comentando, compartilhando. Se você não é um inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Se você é um cristão, adora as maravilhas que aqui tá escrito sobre todos que aqui escreveram, já vai inscrevendo e compartilhando a todos. E vamos deixar de enrolação, me segue lá no Instagram, eu sou Rosângela Reis, não esquece do like mais uma vez e vamos lá. Então vamos lá, vamos falar dele, quem? O profeta que parou a chuva e fez chover de novo, meu Deus. Elias, quem foi Elias? Da onde veio? Para onde foi? O homem que ninguém sabe, porque a Bíblia não relata seus parentescos, seus pais, e também não provou da morte, né? Foi levado ao céu num redemoinho. Então, começa a falar de Elias em 1 Reis, capítulo 17, aonde ele chega ao rei Acabe, que foi a época que Elias viveu, quando Acabe reinava, e depois o seu filho Acasias também, e disse ao rei Acabe: vive o Senhor meu Deus para sempre, e te digo que não cairá chuva e nem orvalho, até a minha palavra novamente. Olha a ousadia do profeta. Sobre a palavra dele, Deus faria chover de novo. E ali, ele saindo, Deus mandou ele ir para um lugar aonde, perto do Rio Jordão, onde passava um riacho, uma água, né? Para beber. E ali ele ia beber daquela água. E os corvos iam levar alimento para eles. Meu Deus. Olha, os pássaros ouvem a voz de Deus. Elias ouviu a voz de Deus. Os pássaros, os corvos estavam ouvindo a voz de Deus para levar alimento para o profeta. E aquele povo ali de Israel se corrompendo com o paganismo. Não é verdade? Acabe, que casou com Jezabel, uma mulher pagã, que veio de reinos pagões, adorando Deus estranho, que não é o nosso Deus, o nosso verdadeiro Deus. E ali Israel já estava completamente, quase todo corrompido por esses deuses, né? Deuses de Baal e companhia limitada, horrível nesses deuses. Fake dói, né? E então, os pássaros levavam, os corvos levavam de manhã e à noite comida para Elias. Mas chegou um tempo, a seca já estava grande, que o rio veio secar. Não tinha mais água para ele beber. Então ele mandou ir até a cidade e procurar por uma mulher, uma viúva que ali morava com teu filho, e ali ela ia sustentar ele. Então ele, chegando até ela, pediu um copo d'água, um pouco de água, né? E ela lhe deu água. E ele pediu de comer também. E ela disse que não tinha, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que era a conta de fazer ali um pão para ele e o seu filho comer e morrer, porque já estava muito fracos, né? Já a fome já estava ali há tempo já, pela seca. Então nada se produzia. Mas só que Elias falou para ela: não, primeiro faz um bolo para mim, depois faz um para tu e seu filho. Primeiro ele ordenou que fizesse um para ele, mas ele profetizou que não faltaria a farinha e nem o azeite, enquanto houvesse aquela seca. Enquanto não voltasse a ter mais plantação, nunca ia faltar. E ela obedeceu a voz do profeta ali, foi e fez. E ali realmente não faltou. Mas veio um dia que teu filho veio a morrer. O filho daquela viúva veio a morrer. E ela chegou até o profeta e falou assim: que tem eu contigo? Porque tu vieste até mim para revelar o pecado, às vezes alguma falha dela. E ela achava que pelo profeta estar ali e revelou as falhas dela, e Deus veio e cobrou, levou o teu filho. Mas não era isso. Então Elias subiu, pegou o filho ali, subiu até o teu quarto e ali orou a Deus. Medindo o menino 3 vezes, o espírito do menino voltou à vida ali. Ele, catando o menino, levou e deu de volta a ela. E ela reconheceu que verdadeiramente
ele era o profeta de Deus, e Deus era o nosso Deus real, verdadeiro. Então, para tudo, Deus tem um propósito, né? Faz coisas para crer, porque por mais que ali ela estava crendo, mas ela só creu completamente depois de devolver a vida a teu filho ali. Aí chegou a época de ele chegar no rei novamente, né? Chegar o rei novamente, porque ele tinha que chegar o rei novamente, mas antes, o rei chamou o seu mordomo ali, Obadias, e falou assim, ó, vamos separar, cada um vamos para um lugar aqui para nós ver se nós achamos alguma água, alguns lugares para nós dar pelo menos para os nossos animais, para ver se eles não morrem, pelo menos os nossos animais não morrem, não ficam sem nada. Às vezes achamos alguma pocinha d'água por aí, né, algum ribeirinho que tá nascendo água por aí e tal. E saíram. Mas ao sair ali, Obadias encontra o profeta Elias. E Elias manda um recado para ele falar para Acabe que ele queria falar com ele. Até Obadias ficou receoso, não queria, porque ele estava com medo do rei matar ele, dele chegar a falar que Elias estava ali, mas a hora que ele fosse, Elias não estava mais ali. Ele ainda falou que o Espírito de Deus podia tomar Elias e tirar ele dali, porque ninguém encontrava ele, por mais que muitos queriam perseguir ele, matar ele, que o rei estava furioso, mas ninguém encontrava ele, porque Deus o escondia. É interessante essa parte. Então, só que Elias falou que não, que ele estaria ali. Ainda Obadias falou assim, porque a rainha Jezabel, ela tinha mandado matar os profetas de Deus ali, mas Obadias era temente a Deus e conseguiu esconder alguns profetas e alimentava eles, alguns profetas de Deus. Então ele ainda disse, né, para Elias, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu temo a Deus, não deixe que o rei me mate. Ele falou, não, pode ir, né, anuncia que eu quero falar com o rei. E ele foi. E ali Elias falou, né, que eles estavam se desviado dos caminhos de Deus, adorando o Deus de Baal. E ali ele falou assim, vamos aqui fazer 2 holocaustos aqui. Chama os profetas de Baal aí, manda eles fazer o altar deles lá, mata um animal, coloca lá, e sem colocar fogo nenhum, cada um clama a teu Deus. E vamos ver quem que vai fazer queimar esses animais, esses holocaustos. E ali reuniram os 450 profetas ali de Baal e fizeram. Colocaram aquele animal ali e pediram aos deuses dele, pedia, fazia ritual e dançava pra lá e pra cá e nada. Nenhuma resposta. Que vergonha, né? Que vergonha. E nada. Começaram até a se mutilar às vezes entre eles ali, porque nada acontecia. Até que chegou ali depois do meio-dia, chegou a vez de Elias. Elias ali fez, preparou, reconstruiu ali o altar de Deus, fez ali, colocou o animal lá e ainda pediu que jogasse água, que molhasse todo aquele local ali, para ficar mais difícil de pegar fogo ainda, né? Molhasse, foi tanta água que a água até escorreu ali pelas valas em volta, né? E clamou ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ao clamar a Deus, Deus respondeu com fogo do céu, que desceu, queimou todo aquele holocausto, lambeu até a água que estava ali em redor, queimou tudo. E ali foi provado que Deus era Deus de verdade. E Elias ali matou os 450 profetas de Baal. E disse ao rei para preparar, porque agora ia chover. Ia mandar chuva. E ele saiu ali com o teu moço para um monte. Ele falava para o teu moço, vai lá e olha para a banda do mar e vê se tem nuvem. O moço foi e voltou e falou, não, tá limpinho, não tem nada. Ele falou, vai mais 7 vezes. Na 7ª vez ele chegou e falou assim, eu vejo como uma mão de um homem, uma pequena nuvem no céu. Então Elias falou assim, pega a carruagem, o carro, e vai depressa e fala para Acabe ir embora, porque senão ele morre, porque a chuva tá vindo aí. E ali já veio a tempestade, já veio a chuva. E um fato interessante que relata que Elias correu. Ele foi a pé e ele chegou antes do rei. Deus deu uma velocidade, uma força física para ele correr fora do normal, né? É inexplicável isso. Só que a rainha Jezabel ficou muito furiosa e mandou um recado para Elias.
E falou assim que antes que o sol amanhecesse, ela ia matar ele. Ia tornar como um daqueles 450, né, que ele matou. Ela ficou furiosa, ficou brava. E aí aconteceu que Elias era ser humano igual nós, né? Em seu momento ali de medo, ele fugiu. Ele teve medo. Ali no momento que ele matou 450 profetas, ele teve medo daquela mulher. Fugiu para o deserto. E ali orou a Deus e pediu que Deus tirasse a vida dele, porque era melhor morrer do que viver. Ele não era melhor que seus pais. Ele não seria melhor do que Abraão, Isaac, Jacó, seus pais, né? E pediu a morte. E deitou-se ali e dormiu. Mas Deus mandou um anjo com pão quentinho e água, acordou ele, deu-lhe de comer e falou que era para ele ir. Só que ele, com muito desânimo, comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Mas novamente o anjo despertou ele e falou: vai, come, beba e vai, caminha. E ali ele restaurou o ânimo, comeu, bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto. E foi sustentado por aquele pão no deserto que o anjo levou e preparou. E ali ele chegando ali no monte, ele escondeu numa caverna. E ali ele escutou a voz de Deus falando o que ele fazia lá. E ele falou com Deus que ele serviu a Deus e o povo ali, né, tudo servindo aqueles outros deuses, que ele achava que ele estava sozinho. Mas Deus ali falou para ele que ainda tinha 7.000 homens que não tinham dobrado o joelho, que não tinham adorado o Deus de Baal. E que era para ele sair dali, voltar pelo caminho e ungir um rei ali na Síria, ungir outro rei no Israel e Eliseu como seu sucessor. E aquele que não fosse morto com o rei da Síria, ia ser morto com o rei de Israel, ou se fugisse de um dos dois ia ser morto por Eliseu, porque aquele povo tinha corrompido. Então assim ele fez, saiu e passando ali pelo campo viu Eliseu, jogou a sua capa sobre ele e Eliseu o seguiu. Só falou para ele: deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe, e foi embora com ele. Ele não arredou o pé diante dele. E ali depois ele foi para uma terra e Eliseu atrás dele. Ele falou: fica aqui porque eu vou para lá. Ele falou: não, onde você for eu vou. Depois ele foi para outro lugar, Jericó. Não, fica aí. Eliseu: não, eu vou. Onde você for eu vou atrás. Em todo momento ele não desgrudava. E até o momento que ele falou para ele o que ele queria. E Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele respondeu: dura coisa pediste, mas te falo, se você vê a minha partida, isso lhe será concedido. Então Eliseu estava atrás ali no calcanhar dele o tempo todo. Muitas profecias, né? Elias fez muitas profecias. Uma delas foi a morte, né, de Acabe e Jezabel, que não seria uma morte... Nenhuma morte é boa, né? Mas que ia ser uma morte ruim, terrível. Eles não iam fugir da mão de Deus. Por tudo que fizeram com os profetas ali de Deus, com o povo de Deus, né? Idolatrando aquelas coisas ali, esquecendo-se de Deus. E isso tudo aconteceu, né? Tiveram as mortes horríveis, seu fim foi horrível. Foram ali, seu sangue foi lambido por cachorros, Jezabel foi comida por cachorros, enfim. Foi terrível, né? Por brincar com o nosso Deus. Isso, tudo que eles passou, o sofrimento em vida, imagina depois, né? Que tudo está nas mãos de Deus agora. Mas isso é o que a gente sabe que está escrito. Depois, na sua partida, vindo uma carruagem de fogo e separando Eliseu de Elias, Eliseu viu quando veio um redemoinho e ali Elias foi elevado ao céu. E a sua capa caiu ali. Isso depois desse ter passado o rio Jordão, onde Elias dobrou a tua capa, feriu o rio e eles passaram em terra seca. E ali foi Eliseu, catou a tua capa. E ali foi concedido porção dobrada do espírito de Elias em Eliseu. E Eliseu é assunto para outro vídeo, né? Continuaremos daqui. Eliseu, o que ele fez com a capa depois, hein?
Mas esse é um resumo, muito bem resumo dos resumos da vida de Elias. Que não é muito declarada, mas tem várias profecias dele, né? E Elias é comparado, é falado na Bíblia do Novo Testamento em vários lugares, né? Na transfiguração de Jesus, onde aparecem Elias e Moisés ao lado dele. Um representando a lei, outros profetas, né? Moisés, a lei, Elias, os profetas. E essa é a história de Elias. Homem de Deus, que falava o que Deus mandava, independente se era bom ou ruim aquele que ouvia. Temente a Deus, que no momento da tua fraqueza também foi muito frágil, pediu a morte, mas Deus o reanimou e o sustentou e lhe deu a grande vitória de não provar dessa morte. Meu Deus, é uma história muito profunda. Vai lá, começa em 17 Reis, lê tudo lá, que vocês vão entender completamente, tá certo? Não esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever e até o próximo vídeo. Fiquem todos na santa paz do Rei Eterno.